Agora daremos início à apresentação do trabalho de conclusão de curso do grupo 5 da unidade Marquês Noturno. Os integrantes do grupo são Lucas Alves do Nascimento, Lucas Carvalho de Souza, Ricardo Fernandes de Oliveira, Thiago Marcelo Escrico Fernandes e Vitor Fernando Pessoa de Albuquerque Silva. E meu nome é Leonardo Beletato. Boa noite, meu nome é Ricardo. Vou estar falando sobre a relevância do nosso trabalho, que é a praticidade, eficiência e inovação. Praticidade é ter as principais medições juntas no mesmo dispositivo. A eficiência melhora na tomada de decisões, já possui uma possível solução ou alternativa para a sua plantação. E a inovação, que graças ao Thiago, que criou a inteligência artificial, e unindo com os melhores de cada sensores, obtivemos um monitor de solo unificado com o mínimo de gasto e máximo de desempenho possível. Agora eu vou passar a palavra para o Leonardo Belletado. Durante as pesquisas para o desenvolvimento do trabalho, o grupo notou uma certa carência no que tange à agricultura familiar, gerando prejuízos para essas famílias. Grande parte das famílias que habitam o interior do Brasil praticam a agricultura familiar. Só que existe uma grande diferença na tecnologia da agricultura industrial para a agricultura familiar. Acabam sofrendo muito com essa defasagem porque não possuem medições precisas e, por consequência, eles não conseguem aproveitar a safra o máximo possível que eles poderiam conseguir, tendo o máximo de prejuízo. O objetivo do grupo é exatamente inverter essa situação, proporcionando maior eficiência, maiores precisões de medição e diminuindo os riscos desses agricultores familiares. Agora eu passo a fala para os outros integrantes do grupo. Bom, eu me chamo Lucas, vou falar um pouquinho sobre a coleta de dados, Para a solução proposta, nós estamos utilizando uma placa Arduino R3, R3 Uno. Nessa placa, nós temos 3 sensores, O sensor DHT11, que ele é responsável por retornar as medições de umidade relativa do ar e temperatura. Nós temos o sensor de umidade do solo e também temos o sensor de pH, sensor pH 4502. Nossa aplicação utiliza o Python, O Python ele se comunica com a placa Arduino através de uma comunicação serial, onde os dados são retornados para o Python e salvos num banco de dados para que posteriormente possa informar ao usuário se com as medições obtidas é possível plantar o alimento escolhido ou não. Agora eu vou passar a palavra para o Lucas Alves para ele falar um pouquinho sobre o nosso banco de dados. Bom, eu me chamo Lucas Alves, eu vou falar um pouco sobre como fizemos o armazenamento. Nós utilizamos o banco de dados MySQL, que é um sistema de gerenciamento de banco de dados criado pela Oracle e usa a linguagem SQL como interface. O MySQL é utilizado em conjunto com o Python, armazenando as informações obtidas sobre as plantas, e através dessa base de dados, a inteligência transmite a melhor solução para o usuário. O banco é composto pelas colunas ID, autoincrementado como chave primária, o ID planta, que seria como se fosse um ID para cada planta específica que tem na aplicação, nome da planta, e seguido pelo pH, umidade do ar, umidade do solo e a temperatura do ambiente. Agora eu vou passar a voz para o Thiago Marcelo falar um pouco sobre como funciona a inteligência artificial e como esses dados são processados. Boa noite, meu nome é Thiago e eu vou falar um pouco sobre nossa inteligência artificial. O modelo de IA que usamos foi supervisionado, no qual ele possui dados e resultados pré-definidos. Foi utilizado a árvore de decisão, no qual ele é um sistema de classificação com variáveis categóricas, como sim, não, 0, 1. E essa árvore é baseada na ideia de entropia e ganho de informação. A entropia seria a medida que representa a incerteza ou aleatoriedade dos dados. Então, quanto maior essa entropia, mais desorganizado está seu dataset. E após realizado o cálculo da entropia, ele é realizado o cálculo do ganho de informação. Aumentando esse ganho de informação, ele acaba diminuindo a entropia. A árvore, ela acaba sendo um algoritmo recursivo, pois ela vai testando todas as filters até encontrar a que melhor organize seus dados. O score do nosso modelo ficou em 0,98 e o score seria quanto esse modelo está ajustado para esses dados. Esse score pode chegar até 1, porém,
não significa que está perfeito. Ele pode estar viciado nos dados de teste. Agora eu vou passar para o Vitor falar um pouco mais sobre a exibição. Boa noite, eu sou o Vitor e agora eu vou estar falando um pouco mais sobre a exibição, né? O Lucas Carvalho tinha citado, né? A gente utilizou o Python tanto na parte de back-end como no front-end. No front-end a gente utilizou uma biblioteca, QTR Design 5, que basicamente facilitou a criação da parte gráfica, né? Então, a gente utilizou combos e utilizou alguns frames, né, que facilita a visualização do usuário. A gente também optou por utilizar cores clean e utilizou também uma cor verde que remete um pouco mais essa parte da agricultura. Agora eu vou estar passando a vez para o Lucas Alves, que está falando sobre o pré-teste. Bom, como pré-teste, nós usamos como amostra inicial o terreno que fica ao lado da casa do Lucas Carvalho. E esse teste ele teve uma duração de 1 hora, com o objetivo de definir e avaliar alguns erros no monitor de solo para melhorias. E como pesquisa de campo efetiva, nós usamos o terreno que eu tenho em Biúna, que tem aproximadamente 6.000 metros quadrados de área plantada, onde cultivamos milho, feijão, mandioca, entre outras plantas. Teve uma duração também de 1 hora e com o objetivo de definir alguns erros para melhor desempenho do monitor de solo. Essa foto que vemos aqui nesse slide foi tirada no terreno durante os testes e atualmente temos uma plantação de feijão. Agora eu vou passar a voz para o Leonardo Beletato falar sobre os resultados obtidos. Tudo isso posto e à luz de pesquisas bibliográficas do consultor citado na documentação e de pesquisas em campo, o grupo chegou à conclusão de que um monitor de solo unificado contendo o melhor de cada ferramenta separadamente e tendo isso como um objetivo para baratear a medição as medições necessárias para esses agricultores familiares é uma possível saída para esse problema, para o problema proposto. E para futuras ideias, pensamos numa independência de energia, onde podemos usar placas solares, né, painéis solares, o desenvolvimento de uma aplicação mobile e wireless, uma conexão sem fio, tirando os cabos e deixando o aplicativo mais independente. Agora eu vou mostrar os sensores em funcionamento da nossa aplicação. Aqui está nossos sensores em funcionamento. Eu tenho o sensor de umidade do solo em um potinho de terra, assim como o sensor de pH. Tenho o sensor de umidade relativa do ar e temperatura conectado no Arduino também. Aqui está a nossa aplicação. Eu vou selecionar um tipo de alimento, no caso a banana, e vou clicar em obter resultado. Ele me retorna que não será possível cultivar, mas eu tenho os resultados aqui atrás. Provavelmente esse resultado se deu pela umidade do solo estar baixa. Vou pegar um pouquinho de água e jogar aqui no solo e, por consequência, aumentar a umidade do solo. Vou clicar agora no botão de obter resultado para ver se a umidade do solo realmente ela aumenta. Ok. Assim podemos ver atrás do pop-up que realmente a umidade do solo aumentou. E aqui está nosso programa em funcionamento junto com os sensores aqui conectados. Essa é a nossa aplicação, né? O usuário, primeiramente, deve selecionar uma planta específica, né? E clicar em obter resultados. Nesse caso, estou selecionando aqui a cana-de-açúcar e vou clicar em obter resultados, né? Para ver o que a aplicação retorna para mim. A aplicação me retornou um pop-up, né? Dizendo que não é possível cultivar essa planta, né? No caso, com os resultados obtidos, né? Para esse solo. Ele me mostra os motivos pelo qual eu não consegui, né? Ele mostra que a umidade do solo está muito baixa, ele mostra como solução para aumentar a quantidade de rega, né, no solo. Esse pop-up foi uma forma de melhoria indicada pela banca. Anteriormente, nós tínhamos aqui um campo de texto nessa parte de baixo aqui do alimento, onde não estava muito claro ao usuário, né, quais eram
os motivos, quais eram os erros que dava caso ele escolhesse um alimento e a solução não estava claro para ele, né? Então, como forma de melhoria, nós seguimos o conselho da banca e aplicamos o pop-up aqui para mostrar ao usuário os motivos e as soluções e as opções de plantação. Neste caso, eu vou clicar aqui em opções, aí mostra para mim que no momento não há opções de plantio com as medições obtidas, né? Provavelmente isso devido ao fato da umidade do solo estar baixa. Eu vou molhar um pouquinho aqui a tela para tentar obter novos resultados. Bom, agora eu apliquei um pouco de água no solo, né, para tentar obter resultados diferentes. Vou selecionar aqui mesmo a planta e clicar em obter resultados para ver se a umidade do solo aumenta. Ele gerou resultados diferentes, né, a umidade do solo aumentou. Ele gerou um pop-upzinho aqui, informando ao usuário que o solo está ideal para a plantação escolhida, né. Como forma de melhoria, esse pop-up também foi incluído aqui, né, como já foi dito, tinha um campo de texto aqui embaixo que não ficava muito visível ao usuário, né, como forma de melhoria que a banca solicitou, nós aplicamos esse pop-up, deixando mais nítido, né, mais claro para o usuário. Vou tentar selecionar um alimento que não posso, né, que não consigo obter com esses dados, a plantação, clicar em obter resultado. Ele gera um pop-up, né, falando que não será possível cultivar a planta selecionada. Ele me retorna também o motivo, clicando nesse botão, né? Ele mostra que o pH está alto, a umidade do solo está baixa e a temperatura também está alta. Aqui embaixo ele mostra ao usuário as possíveis soluções, né, para esse problema. Eu tenho também aqui opções de plantação, onde ele me retorna alguns alimentos que podem ser plantados com resultados obtidos, né? No caso aqui ele está me dando a selga, a cana-de-açúcar e a cebolinha. Como forma de melhoria também foi deixado aqui os alimentos em ordem alfabética, né? As plantas em ordem alfabética. O grupo tentou colocar aqui um campo de texto para que o usuário digitasse a planta que ele quisesse plantar aqui, mas devido à biblioteca que nós utilizamos, né, para essa solução, a biblioteca não permite esse recurso, né? Então a solução que nós optamos aqui foi colocar aqui os alimentos em ordem alfabética. Nós temos aqui embaixo uma tela sobre noções básicas do aplicativo, né, que mostra ao usuário as cores, as informações sobre temperatura, umidade do solo. Nós também temos aqui uma opção, uma janela sobre noções básicas sobre agricultura, né, onde o usuário pode saber um pouquinho mais sobre o pH, a umidade e a temperatura e a sua importância para a plantação. Nós temos aqui também uma outra janela com os logs, né, da aplicação, né, para cada medição realizada. Ele mostra aqui, tem um histórico das medições realizadas. Dentre as correções solicitadas pela banca, né, foram essas, né, colocar pop-ups, porque aquela parte de área text aqui estava muito ruim para o usuário final visualizar as informações. Aqui embaixo tinha uma área de texto. E também ordenar aqui as opções, né, de plantação em ordem alfabética. Agora eu vou passar a voz, né, para o Lucas Alves falar um pouco sobre as correções e melhorias que foram feitas na parte documental, né, na parte do documento. Bom, agora eu vou dar início falando sobre as correções que fizemos na documentação, tá? Aqui na esquerda nós temos a documentação analisada na banca e aqui na direita nós temos a documentação corrigida, tá? Os principais problemas da nossa documentação foram erros de citação da norma BNT e crime de plágio, tá? Então, aqui eu vou usar como exemplo esse texto do Horizonte a Chernozem, que foi um ponto-chave da apresentação, porque aqui podemos ver que temos um texto classificado como uma citação indireta. Porém, quando nós pesquisamos esse texto, né, fazendo a verificação de plágio, ele é um texto exatamente igual ao site da Embrapa. Ou seja, esse texto ou deveria estar escrito por nossas palavras, no caso, ou ele deveria estar como uma citação direta e longa, no caso, porque ela tem mais de 3 linhas. Então, foi isso que a gente fez. Aqui na correção, nós iniciamos com uma introdução, falando sobre o horizonte achernozêmico como uma citação indireta, escrito por nós,
usando como base os dados da Embrapa. E embaixo, no segundo parágrafo, nós temos uma citação direta longa, tá? No site da Embrapa, com algumas informações um pouco mais específicas sobre o horizonte Asher-Nozemi. Bom, aqui temos outro exemplo, tá? De erro de citação, onde nós, aqui, era para ter uma citação indireta, porque nós usamos como base os dados da Embrapa para falar sobre os gleisolos, fazer uma introdução, porém nós não utilizamos a citação, ou seja, é classificado como um plágio também. Então, aqui ao lado, nós colocamos a citação da Embrapa, tá? Que era o que estava faltando, e esse texto nós escrevemos com nossas palavras, tá? E aí, logo em seguida, uma citação direta longa sobre os gleisolos de uma forma mais específica, de suas características. Por último, nós vamos exemplificar um outro problema que temos no nosso trabalho. Dessa vez ele não foi apontado como tópico principal pela banca, porém nós revisamos todo o trabalho procurando plágio e nós encontramos essa parte que está incorreta. No primeiro parágrafo, nós temos o que é o SQL como uma citação direta longa, porém, embaixo nós temos uma citação indireta, onde temos textos escritos diretamente da documentação da Oracle, ou seja, configura plágio também. Então, nós podemos ver aqui na direita, que é o documento corrigido final, onde nós iniciamos a explicação do MySQL com uma introdução, feita como uma citação indireta, escrita por nós, tá? Usando como base lógica a documentação da Oracle, citada aqui. E abaixo nós temos algumas características importantes, usando aqui uma citação direta longa do documento e dos textos da Oracle, tá? Que se encontra até na página 4 e 5, como especificado aqui. Bom, e com isso nós finalizamos a nossa apresentação. O grupo ele deseja agradecer ao nosso orientador Marco Antônio Gomes e à banca por ajudar a elaborar o nosso trabalho e a otimizá-lo também. Muito obrigado a todos.